Muito bom dia. Eu sou Paulo Matheus Conde, presidente da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Economia. E estamos iniciando as nossas sessões desta quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Comigo, compondo a banca de julgadores, os conselheiros Marco Rogério Borges, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correia Dias, Luciano Bernatti, Iago Jung Martins, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Souza Mendonça. Em Brasília, no apoio, no suporte, a nossa companheira Ana Tereza, eu cumprimento a todos os julgadores e conselheiros aqui presentes. Nós vamos iniciar a nossa sessão dessa quinta-feira, período da manhã. Nós temos uma preferência que tem sustentação oral, mas o patrono ainda não está presente na sala virtual, então eu vou começar o julgamento com o item subsequente. Esse item seria o item 80, mas eu vou começar com o item 81, que na verdade são vários itens sequenciais, todos do mesmo recorrente, Silvio Santos Participações S.A., e a relatoria do conselheiro Marco Rogério Borges. Marco, por favor, disponibilize os processos e inicie em relação àquele que você achar mais conveniente, nesse rol que vai do 81 até o 85. Marco. Você está sem microfone, Marco. Está sem som. Desculpe. Os demais com o microfone fechado, por favor. Presidente, vou começar pelo próprio 81, tá? Os processos aqui praticamente são todos da mesma matéria, envolvem compensação de fontes de juros sobre capital próprio, JCP, pagos pelo próprio contribuinte e recebidos pelo contribuinte. Todos eles envolvem questão de prova, tá? E alguns foram suscitados outras matérias probatórias, e aí então acaba tendo. Mas o único processo desses aí todos, já antecipando que eu vou ter um deslinde definitivo, é o 81. Os outros eu vou acabar inevitavelmente propondo ao colegiado a resolução. Mas então 81 eu já vou mais ou menos mostrar a tônica de todos os outros processos e o que falta nos outros também, depois eu revejo. Então, vou começar pelo voto aqui, né? O presente processo versa sobre decompes do crédito de fonte da mesma natureza relativa ao ano calendário de 2007. Muda os anos calendário em todos os processos. O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$ 1.470.000, homologando as compensações até este limite. Em manifestação de conformidade, alegou que incorreu um erro no preenchimento do decompe, pois atribuiu a totalidade de seus créditos a apenas uma das fontes pagadoras. Isso é praticamente a tônica da maioria. Quando ele preenche lá o demonstrativo das fontes pagadoras da origem do direito creditório, em vez de fornecer, no caso aqui de todos é a mesma coisa, fornecer os três, informar os três, colocou o total e colocou só uma fonte pagadora. Aí, quando o sistema cruzou com a DIF, por óbvio, acusou menor valor. Então, nesse caso aqui, em manifestação de conformidade, alegou que ocorreu o erro no preenchimento da decompra, pois atribuiu a totalidade de seus créditos a apenas uma fonte pagadora, Banco Pan-Americano, deixando de desdobrar em outras duas, BF Utilidades Domésticas e Liderança Capitalização. A decisão da RJ entendeu insuficiente as provas para comprovar as demais retenções, pois havia a dica apenas do Banco Pan-Americano, e faltava o informe de rendimento das demais fontes pagadoras. Salienta que o contribuinte não trouxe cópia fiel da sua escrituração contábil para comprovar as retenções sofridas. E cede recurso voluntário, o contribuinte reitera o seu erro e traz novos elementos comprovatórios nos seguintes termos. Vou pular essa parte, que é praticamente isso. Destarte, passo a análise dos autos. A discussão nos autos se cinge à comprovação das retenções de duas fontes pagadoras, BF Utilidades Domésticas e Liderança Capitalização. Na sua manifestação de conformidade, apresentou apenas a escrituração contábil, a qual foi entendida como insatisfatória pela decisão recorrida. A decisão recorrida, ela queria que ele trouxesse um informe de rendimentos, tá? Além de suscitar questões formais de não competência para eventuais correções do decompo informado pelo contribuinte. As retenções totais pretendidas pelo contribuinte no que tange às fontes pagadoras em questão. Aí eu coloco aqui, liderança capitalização, e ele trouxe... na fase recursal, ele trouxe um informe de rendimentos, tá? Então, eu estou dando aqui, eu comprovo essas retenções, então aqui a da liderança capitalização confirmada, a folha 310, a BF Utilidades 1.107 confirmada, a folha
310, deve ser 311 aqui, tá? Depois eu vou rever isso aqui. Dessa é a folha seguinte. E cabe ressaltar que a retenção já confirmada foi do Banco Pan-Americano, de 1.303.000. Aparentemente está evidenciada a retenção em questão. Então, ele trouxe os informes de rendimentos em fase recursal. É tudo empresas coligadas. Até me surpreendeu. Vocês vão ver que alguns processos têm problema de informação de DIRF e tudo, mas ele traz os informes. Então, se o informe é prova satisfatória... Aí, em relação... Nesse caso aqui, aí o que acontece... Esse problema que acontece nos outros processos, tá? Nos outros processos eu não tenho essa informação aqui. Em relação ao oferecimento à tributação dessas receitas de juros sobre capital próprio, conforme a ficha, nesse caso aqui tem a ficha da DIPJ, e o somatório praticamente bate do total das retenções. E tem um detalhe, aqui é anual, a DIRF, tá? O total do informe de rendimentos é anual das retenções. Nos outros processos, salvo engano, 2 ou 3, não todos, ele faz a compensação mensal. Em nenhum momento é analisado ou questionado se aquilo lá foi oferecido à tributação. Teria que cotejar com os outros meses, somar e ver se... E não tem nem a ficha da DIPJ, não tem como confirmar isso. Então, em relação ao oferecimento de tributação das receitas de juros capital próprio, conforme a ficha 6A, a folha 49, está evidenciado seu oferecimento de tributação conforme imagem destaque abaixo. Então, eu confirmo que ele foi oferecido à tributação. Os informes de rendimentos aqui são retenções anuais, tá? Os valores aqui são de total de retenções anuais, não é um mês específico, que é um problema que acontece nos outros processos. Assim, considerando que o despacho decisório já reconheceu o montante parcial de R$ 1.470.000, cabe reconhecer a diferença do presente voto de R$ 1.664.000. Considerando o acima exposto, voto no sentido de dar provimento integral ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório. Tem que corrigir esses portugueses. O direito creditório de R$ 3.134.792/98, incluindo o já reconhecido no despacho decisório e homologando as compensações até este montante. Ô Marco, você falou bem no seu relato aí, apenas para reforçar, né? Pelo que eu vi, né, o Banco Pan-Americano, pelo menos na época, hoje não sei se ainda é, mas realmente era parte integrante desse grupo aí do Silvio Santos. Essas informações estão todas cruzadas certinho aí? Sim, na verdade, assim... É informação de um para o outro aí, né? Praticamente dentro de um círculo só, né? Exatamente. Na verdade, assim, ele trouxe os informes de rendimentos. Tá? Eu até me surpreendi em alguns momentos por que não estava informado em DIRF. A segunda unidade, eu não sei se isso foi uma instrução precária lá na fase de análise, por causa do erro dele, ou se a DRJ nem aprofundou isso, se a DRJ analisou. Porque acontece o seguinte, só reprisando aqui que eu comentei, o contribuinte preencheu errado pelo DECOMP, tá? Ele tem lá 3.134.000 de retenções sofridas sobre JCP e quer compensar sobre JCP a pagar. Deve ser operações intragrupo. Aí, ele recebeu de fonte pagadora de 3. Só que na hora de informar isso no Perdecomp, ele informou como tudo recebido só do Pan-Americano. Então, as outras duas... Aí, quando o despacho decisório foi gerado, ele fez o cruzamento automático, achou só do Pan-Americano, retenção, naquele código. E só deu aquela parte. Aí ficou a diferença. Aí, quando ele veio na manifestação de conformidade, ele traz olha, eu recebi isso aqui, aí traz a contabilidade, traz alguns extratos do diário lá, alguns excertos do diário. Aí a unidade, a DRJ analisa, eu não sei se a DRJ chegou a verificar se essa informação estava em DIF ou não, tá? Isso, não sei se isso aí foi informado em DIF ou não. A DRJ disse, olha, a tua prova não basta, tu deveria ter trazido o informe de rendimentos. Aí na fase recursal ele traz o informe de rendimentos. Então, se em termos probatórios, já basta. Se essa forma... Então, na nossa compreensão aqui está batendo já a informação. Se esse valor está informado em DIF ou não, é aí um outro problema, né? Então, eu chequei aqui esses casos aqui, né? E a princípio, não tenho motivos nenhum aqui para descartar. Alguém mais quer se manifestar? Proposta do relator, então, dar provimento, reconhecendo o direito creditório, homologando as compensações até o valor colocado no seu voto, já incluindo o despacho original. Unânime, julgamento encerrado.
recurso provido. Seguindo, Marco. 82. Aqui, basicamente, vou mudar só algumas nuances. Tem um deles aqui que a DRJ suscitou uma outra matéria e eu não me sinto tranquilo também de aprofundar sem... Marco? Alô, estão me escutando? Sim. Tá. Na verdade, aqui, ó, a DRJ, nesse caso aqui, no 82, tá? Ela suscitou uma matéria. O presente processo é a mesma coisa, só que aqui é o ano calendário 2004. Ele fez aqui os levantamentos, só que a DRJ, que quando analisou após apresentar a manifestação de conformidade com vários elementos, a decisão da RJ foi no sentido de que estaria esclarecida a divergência nos seguintes termos. Assim, esclarecida a divergência, resta comprovado o recebimento de receita do JCP no total de 27 milhões, bem como a retenção do imposto correspondente no total de 4 milhões, e também o pagamento pela contribuinte JCP de 27 milhões e 157 mil. Contudo, entendeu que não restava comprovado o atendimento ao limite legal para a dedução de despesa de JCP no valor informado na DIPJ retificadora para fins de demonstrar a regular tributação dos rendimentos questionados pela fiscalização, o que indica pela necessidade de novos elementos probatórios conforme seguinte inserto. Como se vê, mostrar-se-ia, palavras da DRJ, necessária a apresentação do demonstrativo de cálculo do limite de despesa dedutível de JCP, corroborado pela apresentação da escrituração das contas contábeis nele envolvidas, o que não foi trazido na sua defesa. É que alguns desses processos tiveram, assim impõe-se, vou continuar aqui a leitura, assim impõe-se reconhecer que a interessada não logrou demonstrar o regular oferecimento de tributação da receita, porque anulado pelo valor de despesa idêntico ao valor, cuja condição para a dedutibilidade integral não restou devidamente comprovada. Agora, em sede de recurso voluntário, a recorrente traz uma defesa bem enxuta, traz uma folha, 2 folhas assim, procurando demonstrar que foi demandado pela instância jogadora, a qual nas seguintes palavras, o único parágrafo que tem uma questão material é essa: consoante determina o artigo 33, o ônus da prova, tal, foi juntado o demonstrativo de cálculo, a escrituração contábil e etc. Aí, em face da computação, capaz de liquidar a certeza. Os elementos apresentados estão nos autos de folhas tais a tais, as quais estão baseadas em escrituração contábil do contribuinte, necessitando de eventuais pesquisas no sistema da Receita Federal ou eventuais intimações. Não tem a DPJ, não tem nada nesse processo, então não tem como confirmar essas informações. Tá? Eu procurei, não tem aqui. Então, naquele outro processo tinha a DPJ lá, nesse aqui não tem. E complementares do contribuinte. Então, aqui eu estou suscitando, como a DRJ levantou essa discussão aí, e o contribuinte trouxe procurou trazer, né, a demonstração probatória dessa questão suscitada pela DRJ, eu estou baixando em diligência para fazer essa análise dessas informações que ele traz agora em sede recursal. Propôs o relator conversão em diligência. Alguém discorda? Unânime. Convertido em diligência. Segue, Marco. Vamos para 83. Aqui é ano calendário 2013, a matéria é a mesma, tá? E deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar aqui. Aqui é problema de... Deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui. Então, trata o processo e recurso voluntário contribuinte contesta a posição após longa demonstração, tendo entendido ter comprovado ter trazido vários elementos comprobatórios de tais alegações. A DRJ negou, pois entendeu que não houve demonstração de que essas receitas e questões foram oferecidas de tributação e nem apresentados informes de rendimentos relativos ao fonte. Então, ele traz aqui os informes. Os elementos apresentados estão nos autos das folhas 444 a 471, as quais estão baseadas em escrituração contábil contribuinte. Aqui, salvo engano, ele não trouxe os informes, ele traz a escrituração contábil. Então na realidade, aqui, eu estou propondo baixar em diligência para analisar esses elementos que ele traz, probatórios, em fase recursal, para ver se ele comprova o oferecimento de tributação e se também foi tentado, se existe o direito creditório. É a mesma questão, é o mesmo problema do juros sobre capital próprio, é o mesmo problema, o mesmo erro em Perdecomp.
Ô Marco, mas e aquela súmula do CARF lá, que outros meios de prova poderão ser aceitos em termos de comprovação? Você acha que não, pela análise aí não dá para chegar a isso? Não, é que ele traz basicamente a contabilidade, presidente. Então, e aí eu não teria. O correto aqui é que nem eu expliquei antes no outro caso. Se tiver DIRF lá, já mata o problema. É que como ele formou errado as fontes pagadoras, ele formou tudo consolidado numa só. Então, a DRJ que nem analisou isso. A DRJ entendeu ali, ó, não tem provas o bastante, então não vou te dar o direito. Aí ele complementa essas provas. Mas o fato é que, da unidade de origem, seria a instância mais adequada. Por quê? Porque ela vai lá checar se aquelas fontes pagadoras, tá, elas formarem DIRF. Se formaram, já resolveu todo o problema. A gente não consegue consultar aqui, né? E esse é o problema desses processos. Então, eles acabaram represando aqui na instância superior para ver uma coisa que, se a unidade de origem tivesse olhado, claro, se o contribuinte tivesse informado o Perdecomp corretamente, tá? Não, provavelmente nenhum desses processos existiria. Ok, propósito do relator, então, é converter em diligência, unânime. Segue, Marco. 84. Aqui é a mesma coisa, mesmo muda só que aqui tem um problema. É só um período de um mês. Eu olhei lá as informes de rendimento, ele tem retenções, ele tem receitas e retenções em vários outros meses, mas a compensação dos autos envolve só um mês, tá? O direito creditório só de um mês. Um outro mês que ele vai pagar lá, geralmente no ano seguinte, até vários meses depois. Aí, então, o que acontece? O problema aqui é que em nenhum momento nos autos é o mesmo problema, ele formou tudo concentrado no Banco Pan-Americano, só que havia retenções da liderança, capitalização e IBF. Ele traz os informes, essa parte da retenção sofrida ficou tranquila, tá? Só que o problema aqui é que não se tem nos autos em nenhum momento, e eu não tenho como precisar isso, não tem nem a DPJ, tá? E como a compensação envolve só um período de um direito creditório de um mês, tá? Teria que olhar, somar todos os meses e ver se aquele total das retenções ali que eles sofreram foram oferecidas à tributação. Então, isso não tem como olhar os autos. Eu me detive, olhei folha por folha dos autos lá, procurando essa informação para ver se eu conseguia já resolver essa matéria definitivo, não tem. Então, o problema aqui é verificar se as juros sobre capital próprio foram oferecidos à tributação. Tenho, considerando o contexto, tenho uma suspeita que provavelmente sim, só que isso não está nos autos. Então, eu preciso dessa informação da unidade de origem. Desculpe, o microfone estava fechado. Propósito do relator em relação a esse item também é converter em diligência, em função dos motivos elencados no voto. Todos de acordo? Julgamento encerrado. Seguindo, Marco. E o 85 é a mesma coisa que o 84. É um problema de... Ele também são meses, deixa eu ver. Ele faz a compensação do direito creditório só de um mês, só que há outros meses, lá pelo informe de rendimentos dá para ver que há outros meses que ele tem também retenções e receitas de JCP, só que não é a discussão dos autos. E em nenhum momento tem a DPJ, tem informações se essa receita foi oferecida à tributação. Os informes estão nos autos, estão comprovada a retenção, só que essa perna, que são dois critérios, né, que sofreu a retenção e ofereceu a receita correspondente à tributação para deferir o direito. E essa perna aqui, em nenhum momento da oferecimento de tributação foi discutido ou foi analisado, e eu não tenho. Eu folhei o processo inteiro, folha por folha também, procurando se conseguia já fazer o deslinde. Não. Diferente, o único que eu consegui fazer esse deslinde foi lá no item 81, né? Lá tinha essa informação como a discussão era total anual, não tive dúvidas nenhuma e já dei para o contribuinte. Nesse caso aqui, eu não tenho essa informação também, estou convertendo diligência para fazer essa análise. Correto, Marco. Convertido em diligência na proposta do relator, todos de acordo? Julgamento encerrado, item 85. Eu peço a Ana Teresa em Brasília, se me informe se o patrono do item 80 está na sala. Não, presidente, eu não estou.
Bom, eu vou fazer mais um estudo aqui, que nós temos um processo, um vista em mesa, depois eu vou dar um intervalo e aguardar o patrono. Depois, se ele não aparecer, eu vou fazer o julgamento. Não há possibilidade de ficar aguardando mais do que isso. Nós temos um processo em vista em mesa, Para mim. com a Júnia, né? Eu queria ver se nós é o item Tranquilo. 32, a relatoria do Evandro. Isso, Evandro, não, tá ok, presidente. Qual é a dúvida aí, Júnia? Não, eu estava com uma dúvida, na verdade, é porque o voto estava grande, eu estava meio lerda ontem, enfim. Aí eu resolvi pegar para ver, tinha uma questão, tinha a impressão de que tinha uma multa qualificada, mas não tinha, não. E, claro, se tivesse, como a gente está falando aí de uma questão de presunção, aí eu acho que, eventualmente, eu iria abrir divergência, mas está tudo ok. Eu concordo com o relator. Minha posição concordo com o relator. Presidente. Então, deixa eu só recapitular isso aqui. Evandro, a relatoria da sua, relembre o caso, é o item 32. Não, esse é um caso simples de omissão. Artigo 42 da norma 1430, depósito bancário não comprovado, o auditor ele lista os depósitos, intima o contribuinte apresenta meras alegações, ele não apresenta a comprovação dos depósitos, então é lançada a omissão de receita, com multa de 75%, com arbitramento, porque acho que ele só escriturou acho que só 20% da movimentação financeira. Esse auto, o termo é bastante esclarecedor, por coincidência, foi da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória. Trabalho maravilhoso, né? Foi mantido integralmente pela DRJ. Quando chega no recurso voluntário, o contribuinte ele simplesmente replica a impugnação dele, ipsi literis, o recurso dele. Então, eu adotei as razões de decidir do acordo de impugnação. Então, a proposta do relator, naquele caso, foi de negar provimento integral. E eu tinha colhido os votos, mas eu vou recapitular, porque eu estava com vista em mesa. Marco, Rogério. Eu já tinha votado, né? Acompanhei. Sim, mas é que, como eu estava em vista em mesa, eu estou recapitulando para poder fazer a anotação. Acompanhei o relator, presidente. Conselheira Júnia? Com o relator. Conselheiro Luciano? Acompanho o relator, presidente. Iágaro? Com o relator. Bárbara? Acompanho o relator, presidente. Conselheira Mauritânia? Eu também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, unânime, negado o provimento, mantido os lançamentos da forma como feita pela fiscalização. Então, mais uma vez, vou pedir a Ana Tereza que diga se o patrono está aí do item 80. Não. Então, eu vou fazer um intervalo de 5 minutos e tentar aguardar mais um pouco esse patrono. Caso contrário, a gente volta com a sessão e faz o julgamento sem a presença dele. O processo está na parte da manhã, né? Sim, parte da manhã. É o item 80. Então, Ana Tereza, um intervalo de 5 minutos. Ok, presidente.